dia! Tudo bem com vocês? Eu sei que o café está gostoso, mas nós vamos dar início a este encontro de associados. E é importante frisar que este encontro vocês depois vão poder ter acesso no YouTube da ASIS, tá bom? E no final da palestra, nós vamos enviar, quando ficar pronto, né, o vídeo no YouTube for lançado, a gente envia para vocês o link, e é bom que vocês compartilhem, né, com seus familiares, seus amigos, para poderem também usufruir de todo o conteúdo que vai ser ministrado aqui hoje pela manhã. Primeiro, eu vou me apresentar. Eu me chamo Eula Pérez, eu estou como superintendente executiva aqui da ASIS, e nós temos a grata satisfação de recebê-los neste encontro, para juntos participarmos das palestras com os painelistas Riberto Araújo, Verônica Souto e Francisco Martins, que abordarão o tema Entre os Afetos e a Razão, sucessão que funciona? E, para darmos início a esse evento, nós temos patrocinador Sicoob, e nós queremos agradecer por este patrocínio nos concedido nesta manhã de quarta-feira, e vamos assistir agora o vídeo institucional do Sicoob. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? A gente explica. Eu só precisava de um cartão, mas no Sicoob eu tenho um cartão cheio de vantagens. Uma carteira de investimentos completa, além de seguros e previdência para cuidar do meu futuro. E um aplicativo que agiliza a minha vida. Mais que uma maquininha, no Sicoob eu tenho um parceiro de negócio. Com sistema para a gestão das minhas vendas, crédito, capital de giro, financiamento e tudo o que a minha empresa precisa. Eu sou produtor rural e só precisava de crédito. Mas no Sicoob eu tenho crédito com melhores condições, seguro rural, consórcio e, o mais importante, um gerente e uma agência sempre por perto. E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E para falar um pouquinho mais sobre esse banco, essa cooperativa 100% capixaba, eu convido aqui à frente Andressa Zamprogno, que é a gerente regional do Sicoob Conexão. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui essa manhã ouvindo um pouquinho desse tema de suma importância, né, para todas as empresas, inclusive para a nossa cooperativa, que hoje nós temos 35 anos, né, e já se encontra em processo de sucessão, que não é tão simples, é um tema, né, bastante complexo. E agradecer a oportunidade de a gente estar patrocinando esse evento, né, sempre aí, em contato com a ASIS, sempre em parceria com a ASIS, é nossa parceira aí de longa data, né? Eu estou aqui no Sicoob há 14 anos, aqui na Serra, né, no Sicoob eu estou um pouquinho mais, e o Sicoob é uma cooperativa de crédito, né, um pouquinho diferente, né, de um banco, e onde todo mundo tem um retorno sobre suas movimentações. E só para não me alongar, aqui na Serra nós somos em 5 agências, Laranjeiras, que foi a primeira agência, Serra Centro, Jardim Limoeiro, Jacaraípe e Porto Canoa, que a gerente também está aqui presente. E queria convidar todos vocês que ainda não são cooperados para cooperar o Sicoob, que com certeza vocês vão ter melhores taxas e tarifas e um atendimento diferenciado. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Andressa. Nós também queremos convidar aqui à frente para falar rapidamente sobre a ASIS, a vice-presidente que está conosco, Leonele Lamas. Bom dia a todos, a paz de Cristo Jesus, que a gente tenha um dia abençoado e guardado por Deus, amém? Amém. Bom, agradecer a presença de todos, a iniciativa do Riberto de falar de um assunto tão importante, afinal nós somos empresários e viemos de uma herança, né, dos nossos pais, de assumir a empresa. Lá na Divulgue é assim, meu pai fundou a empresa, eu era
uma adolescente. Comecei a trabalhar aos 16 anos com ele. E a gente está lá na parte de vendas e vê como é difícil fazer sucessão, né? Ele entrega, mas não entrega 100%. Confia, mas está sempre lá, checando. E aí a gente conversando aqui na diretoria, em uma das reuniões foi falado sobre isso, e a dificuldade de todos nós, seja no pequeno, no médio e no grandão, né? De formar novos profissionais, de entregar mesmo. Porque a geração passada, ela tomava conta 100% e não confiava em ninguém e ia lá. E passar a sucessão realmente é muito difícil. E acho que mais difícil ainda, nesse mundo doido que a gente está vivendo, é que os nossos filhos hoje, eles querem outra coisa. Filho de médico não quer mais ser médico. Filho de empresário não quer mais ser empresário. Né? Filho de professor, eu sou filho de professora, nunca quis ser professora. Por quê? Porque a gente vê a carga de trabalho. Né? Então, assim, precisa ser prazeroso, precisa acontecer de forma natural e de confiar. Fábio chegou, dá as boas-vindas para ele. Pode comer, pode comer. E lá na empresa dele, a gente estava conversando outro dia também, como é difícil o pai entregar 100% a empresa para os filhos, né? Então, a gente vai aprender um pouquinho mais, dizer que a ASE está de portas abertas, nós estamos vendo os rostinhos diferentes aqui. Quem é associado, gente? Levanta a mão. Oh, só tem associado hoje em Riberto, que chique. Né? Mas dizer da importância da ASES, de estar sempre conectada, alinhada com o interesse do empresário, e agradecer ao Cicobi pelo patrocínio, é um parceirão da ASE, que seria da ASE sem o Cicobi, viu, gente? Né? Temos outros patrocinadores, mas lá atrás o Cicobi enxergou, de uma forma, a importância da ASE. E a gente vê que isso tem crescido. Ontem eu fui na FINDES e estive em reunião com eles, e assim, eles querem estar na ASES mais e mais. Então, é isso, a gente ser propagador do tão bom que é estar aqui na ASES. Tenham um bom dia, que Deus abençoe, que a gente possa aprender muito com vocês hoje, tá bom? Um abraço. Obrigada, Leonelli, pelas palavras. E aproveitando, eu também convido o presidente da ASES, Fábio Junger, para falar um pouquinho para a gente. Bom dia a todos e todas, né? Obrigado pela presença. Nós estamos aí com um assunto de grande relevância para qualquer negócio. Nenhum negócio, por menor que seja, por maior que seja, ele está livre desse desafio da sucessão, né? Um assunto que tem que ser tratado, como diz o título aqui, com mais razão e menos afeto, né? E sem deixar o afeto de lado também, porque senão a razão também não consegue ponderar. Então, dou boas-vindas, parabéns a todos vocês que estão participando aqui desse assunto. Só fera aqui hoje, né? Para tratar a Verônica, Riberto. O doutor eu não conheço ainda, mas Francisco, né? Prazer, Francisco. Mas que seja um momento prazeroso para todos vocês. Eu não vou me alongar aqui, já cheguei atrasado em me alongar ainda na conversa, né? Façam um bom proveito aí do evento. Queremos agradecer as palavras do Fábio Junger, e a palestra tem como tema Entre os Afetos e a Razão, sucessão que funciona? E teremos a honra de ter como painelistas os experts no assunto. Riberto Araújo, mestre em gestão empresarial, especialista em governança corporativa e planejamento estratégico, apoia famílias empresárias na profissionalização da gestão, atuando na estruturação de conselhos e na construção de modelos sustentáveis de continuidade. Verônica Souto, psicóloga e especialista em gestão de pessoas, atua com análise comportamental para identificar o alinhamento entre os perfis familiares e as posições de gestão. Sua abordagem facilita o desenvolvimento de competências essenciais e melhora a comunicação entre os envolvidos no processo sucessório.
E Francisco Martins, mestre em Direito, advogado com sólida experiência em governança patrimonial e planejamento sucessório. Atua na estruturação de holdings, elaboração de acordos de sócios e proteção do patrimônio familiar, com foco na prevenção de conflitos e análises de riscos jurídicos e patrimoniais. Convidamos os painelistas para virem à frente e pedimos uma salva de palmas. Ei, licença, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu só dar uma palavrinha. Pessoal, licença, eu imagino que vocês estejam assim, ansiosos como eu, né? Pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse processo de sucessão? É tão difícil, eu não sei se vocês estão sentindo assim, a mesma coisa que eu, é delicado, tem emoções. Eu desejo um ótimo evento, eu quero participar. Eu queria, inclusive, convidar vocês para sentar um pouquinho aqui mais na frente comigo. Vocês podem chegar um pouquinho para cá, para ficar mais aconchegante, a gente tratar melhor o tema. Pode vir. Eu vou sentar aqui, ó, bem na frente. Gente, vou ter que atender. Acontece isso também com vocês, né? Naquela hora que a gente vai prestar atenção, o telefone toca. Coloca no silencioso, eu vou atender aqui e prometo que eu vou colocar o meu também no silencioso, tá? Posso entrar aqui? Pode. Alô. Bom dia a todos e todas. Eu sou Roberto Araújo. A Eula fez a cortesia de nos apresentar aqui. Vamos conduzir esse tema aqui juntos hoje, entre a razão e os afetos. Os afetos aqui, né, não significam só o amor ou o carinho, né? São tudo aquilo que nos afeta: o medo, o orgulho, a insegurança, a alegria, a frustração, ciúmes, desejo de perpetuar, né, o negócio, o legado da família. Então, e a razão, por sua vez, é o planejamento, a governança, o cuidado com os aspectos jurídicos, né, do processo, os critérios. E o que nós precisamos, né, numa sucessão que funciona, é buscar o equilíbrio entre essas duas dimensões, né? E o nosso objetivo aqui como painelistas, o objetivo da ASES em promover esse evento, e vai para o nosso acervo, né? Nós estamos aqui com o apoio do Alexis, que está cuidando para que a gente tenha uma boa produção audiovisual. Então, vai para o YouTube da ASES, fica para o nosso acervo, assim como diversos outros temas relevantes que a gente já tratou aqui na ASES, né? Desde o planejamento estratégico da cidade e várias outras questões, a inovação. Amanhã mesmo, essa semana, nós temos outro evento aqui sobre inovação. Então, esse assunto também vai para o acervo. Então, o cuidado da ASES em promover um evento em primeiro lugar, para atender as pessoas que estão aqui fisicamente participando, mas também porque a gente zela muito pelo nosso acervo aqui de conhecimentos. Então, o nosso objetivo não é apresentar uma fórmula, né? One size fits all, né? Quer dizer, aquela roupa que serve para todo mundo, aquele modelo que serve para todo mundo. Nosso objetivo, então, é provocar boas perguntas, despertar decisões e, sobretudo, estimular o diálogo entre os participantes do processo. Ele é fundamental, né, para que a gente consiga minimizar o atrito, né? O atrito provavelmente acontecerá, mas o diálogo minimiza esses aspectos aí mais dolorosos do processo. Bom, coube a mim fazer essa introdução aqui, e eu vou fazer a participação aqui para falar mais especificamente sobre o processo de governança como um todo, né, como foi apresentado ali em meu currículo. Mas vamos começar a falar, então, quais são os problemas que envolvem uma sucessão ou que, às vezes, dificultam uma sucessão bem-sucedida. Falta de preparo da próxima geração é uma das limitações. A resistência do fundador em delegar. A Leonélia acabou de dar um testemunho aqui, né? Eu estou vivendo. Conflito entre irmãos, primos, herdeiros, de uma maneira geral, né? Às vezes você vai ter uma sociedade de primos, né?
E uma das dificuldades da sociedade de primos é que eles não se escolheram como sócios, né? Os fundadores, normalmente, sim, né? Sejam irmãos, parentes, amigos, eles se escolheram. Vão empreender junto? Mas os primos, não. Eles caem no colo deles. E eles vão ter que conviver com gente que eles não escolheram para ser sócio. Conflitos, né, de toda sorte. Falta de regras claras, essa é uma grande dificuldade, né, que leva à arbitrariedade, ou à percepção, né, de arbitrariedade, de personalismo nas decisões. É porque as regras não foram cantadas antes, né? E aí o bicho pega. E sobre essa questão de regras, eu gostaria de acrescentar aqui, muitas vezes quando a gente vai conversar com as pessoas, né, das empresas familiares, né, sobre a importância de se planejar com bastante antecedência a sucessão, que não é um processo que acontece de um mês para o outro, de um semestre para o outro, consome anos. Fala, não, mas lá na nossa empresa a gente se dá muito bem, sabe? O Riberto, o Verônica, o Francisco. Isso não, tipo assim, a gente não sente falta disso. Aí eu falo assim, pois é, esse é um momento precioso, é exatamente nesse momento que você tem que começar. É quando as pessoas estão se dando muito bem, porque elas escutam um ao outro, não tem pé atrás, não tem desconfiança. Porque se você esperar a crise se instaurar para iniciar esse processo, a dificuldade é muito grande, porque aí, casa que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão, né? Mesmo que a empresa não esteja em crise, se há conflito de expectativas, as pessoas não se escutam, não respeitam umas outras, o processo fica muito dificultado. Então, aproveite, se está todo mundo ainda se reunindo para comer a macarronada da mãe no domingo, conversando na boa, comemorando os aniversários, esse é o momento de começar, né? E risco de descontinuidade do negócio. Então, aqui eu listei alguns problemas. E quais são os desejos desses participantes? Manter o legado, né? Os fundadores têm muito disso, né? Eles gostariam de que o que eles construíram preservasse, crescesse, expandisse e fosse fonte de alegria e de sustentabilidade para toda a família, né? Ter segurança jurídica e patrimonial, esse também é um desejo. Ver a empresa prosperar com a nova geração. Ter paz familiar. Olha, vamos discutir esse assunto, mas vamos preservar a paz entre as pessoas. Isso amargura muito os fundadores, quando no processo as pessoas começam a se engalfinhar por patrimônio, por poder, né? E ter clareza sobre o papel de cada um, isso é importante. Por exemplo, a Verônica, como especialista em pessoas, em comportamento de pessoas, ela nos ajuda muito nisso, né? Você diz, olha, qual o perfil, né? Quem é a pessoa que tem os melhores perfis, as pessoas, para ocupar determinadas funções, né? Somos diferentes, né? Nós temos perfis diferentes. Então, alguém tem mais vocação para a área comercial, outro mais para o controle financeiro, outro para pós-venda, outro, né, jurídico da empresa. E essas pessoas, a gente colocar as pessoas certas no lugar certo. Bom, e aí a gente tem inúmeras histórias que a gente pode rechear aqui, de umas bem, outras nem tão bem sucedidas, mas que estão no processo de... o fundador que escolhe determinado sucessor, deposita toda a expectativa em cima daquele sucessor e depois o processo não vai exatamente do jeito que ele pensava, né? Porque às vezes as pessoas também, o herdeiro, o sucessor, ele fala assim, mas essa empresa, esse é o projeto de vida do meu pai, da minha mãe, do meu tio, mas não é o meu projeto de vida, sabe? E aí começa a engasgar por aí, né? E, às vezes, não tem nem coragem de falar isso dentro da família, porque a expectativa é tão grande em cima dele, que ele ou ela, né, se sentem massacrados por essa expectativa, né? E, às vezes, a opção também é por expectativa de ganhos financeiros, mas dinheiro não preenche todas as nossas necessidades, né? E, às vezes, a pessoa fica frustrada também por um outro aspecto de não se ver realizado naquele projeto, né? Bom, então, isso aqui era a introdução. Vamos começar, então, o nosso painel número 1. Ei, irmã. Ai, não estou ouvindo direito. Isso. Ei. Ai, eu não vou conseguir hoje. Olha, a minha unha quebrou. E eu já consegui um horário na minha manicure ultra, mega, super, com a agenda lotada hoje. Não vai dar para ir.
Segura as pontas aí para mim, Ai, eu sei que nada funciona se eu não estiver aí. Eu sinto isso. Porque vocês ficam o tempo todo perguntando aonde estou, o que eu vou fazer, se eu vou hoje, que horas que eu chego. Ai, olha, dá para segurar as pontas aí? Tá bom? Tá joia. Semana que vem eu vou, tá bom? Beijinho. Ai, que chatice. Ter que ficar dando satisfação. Olha, eu já fiz a administração para que eu pudesse embarcar na empresa de papai. Papai construiu essa empresa e agora eu vou ter que ficar me matando e dando satisfação para minha irmãzinha. Ai, para gerentezinho. Ai, por favor, né? Me dê licença. Afinal de contas, eu nasci herdeira. Gente, nós convidamos a Thaís Bicalho para nos ajudar, né? Para dar um ar de leveza para o evento, porque o assunto, né? Bom, beleza. Então, nosso primeiro painel tem o tema Quando Nada é Feito, né? Quando a gente deixa rolar. Parece, eu vou agora em seguida passar a falar para os meus colegas aqui de painel, mas eu já ouvi assim de empresário, para assim, eu não vou enfrentar essa marafunha não, certo? Deixa rolar, no dia que eu morrer, esse pessoal se vira aí e define como é que vai ser. Aí a minha resposta para ele, que é uma pessoa muito próxima nossa, muito amigo, eu falei, fulano, assim, se você morrer de repente, você está no lucro. Morreu, bateu a cabeça ali e tal. Aí você não, mas o pior é assim você, à medida que a idade avança, você vai perdendo a rédea da família, né, a energia, o controle, e você vai assistir de camarote o pessoal destruir o seu legado. Né? Esse é que é o risco. Né? Então, deixa como está para ver como é que fica, não faz nada, deixa que o processo é natural. Não é natural e tem esse risco. Né? Então, se você se omite, não lidera o processo, você pode assistir de camarote um espetáculo que não te convém. Bom, então, esse é o processo. Né? A sucessão é um processo longo. Às vezes, as opções que se toma, que se escolhe, não dão certo, e a gente precisa outras alternativas. Por exemplo, você tentou com um filho, no final não deu, você vai ter que fazer com um sobrinho, com um genro, com um neto, né? Nós temos casos assim. Então, é melhor você começar antes, para você começar a fazer a experiência. E criar os mecanismos, acordo, né? Elevar o nível de clareza, reduzir o peso emocional das decisões, né? E, principalmente, a sensação de arbitrariedade, né? Que é isso que às vezes, fere muito. Bom, então eu convido agora a outra painelista, nossa colega aqui, a Verônica Souto, para ela falar sobre o ponto de vista dela, como é que isso ela recomenda, qual a experiência, como é que as boas práticas indicam. Bom dia a todos. Bom, quando nada é feito, né? Antes até de responder diretamente essa pergunta, eu quero fazer um breve comentário sobre a questão dos afetos, né? Porque o Roberto já fez uma introdução, o Fábio até falou, né? Fez uma breve menção, e eu até, quando nós estávamos definindo esse tema, eu falei, é muito importante a gente esclarecer o que significam afetos. Porque às vezes a gente pensa assim, afeto está relacionado como sinônimo de afeição, né, de demonstração de carinho, mas é um pouco mais do que, é bem mais do que isso. O Roberto falou que é aquilo que nos afeta, de fato, é o que nos afeta. Mas nós devemos entender afetos como aquela raiz biológica que nós temos, que nos faz sentir e expressar determinadas emoções, sejam elas positivas ou não. Então, a gente inclui aí a alegria, a afeição propriamente, a tristeza, mas também as outras emoções que não são boas, a raiva, a frustração, a decepção. Então, todas elas influenciam e faz com que, às vezes, a gente as empresas optem por não fazer nada, porque, às vezes, a situação ela é complexa. E porque, quando a gente está falando de sucessão, a gente está trazendo à tona
questões pessoais, né, os sentimentos de cada um dos familiares. Existe uma expectativa, a gente está falando também de alinhamento de expectativas, e é isso que torna a situação um pouco complexa, e aí os fundadores, às vezes, preferem adiar, porque não só eles não querem, às vezes, ou não estão preparados para passar o bastão, mas também os herdeiros podem não se sentir também seguros para assumir, ou, às vezes, eles mesmos não sabem se é aquilo mesmo que eles querem, né? Muitos não identificaram a sua própria identidade profissional. Então, isso exige uma escuta, exige uma disposição para compreender o outro, né? Então, é por isso que é tão difícil, porque tomar a decisão para enfrentar essas situações. Ok? Olá, doutor Francisco Martins. A pergunta também, né, para você é: por que é tão difícil começar a tratar da sucessão e o que o fundador precisa entender para dar o primeiro passo com segurança, sob o ponto de vista do jurídico, dos direitos? Bom dia, pessoal. Eu acho que o primeiro passo é dar o primeiro passo, né? É começar, né? Porque diante de todo esse questionamento, né, a Verônica falou, claro, de expectativas e muitas vezes de frustração dessas expectativas, isso gera conflito. E numa empresa familiar, o conflito ele é muito mais danoso. Por quê? Ele caminha para o aspecto familiar em casa e ele também caminha para o aspecto gerencial, negocial da organização, né? E aí, vamos lá, vira um caos total, né? Imagina, eu vou para casa, eu quero paz, eu quero sair um pouco daquele ambiente. A discussão do problema e dos conflitos está em casa. Eu vou para a empresa, a discussão e os conflitos estão na empresa, né? Não só fora isso, imagina, olha os funcionários, olha os colaboradores vendo, né, de baixo todo esse conflito, essa perspectiva, né? Isso começa a gerar aí toda uma situação degradante para a empresa, degradante para os funcionários, degradante para os familiares. Então é preciso reagir, é preciso buscar uma estrutura, uma organização mínima. Eu falo mínima porque tem várias estruturas e organizações que não se preocupam, ou não querem antecipar uma discussão. Eu não quero, quero continuar aqui tranquilo, né? Eu não quero antecipar. Mas, né, quando a gente fala em planejamento sucessório, nós estamos falando de um planejamento estratégico, de continuidade dessa organização, dessa empresa. E mais do que isso, não é só do ponto de vista de governança, como o Riberto falou, mas também do ponto de vista de uma governança familiar, né, que a Verônica suscitou aqui. Porque na empresa familiar, né, e numa família empresária, eu tenho dois tipos de governança. Seja a governança corporativa, né, dos negócios, da corporação, seja também cuidar de uma governança familiar, né? Ou seja, atender esses anseios da família, solucionar esses conflitos, muitas vezes, né, e de forma ordenada. E é possível plenamente, a gente tem instrumentos para fazer isso, instrumentos jurídicos para fazer isso. Obrigado aí, meus colegas painelistas, Verônica e doutor Francisco. Vamos para o painel 2. Deixa eu só fazer um comentário. Lembrando da fala aqui da representação, né, da Thaís, né, vocês viram ali um comportamento, né, que é um comportamento de uma herdeira que está lá justificando a sua ausência, né, mas explicando, né, que não está indo trabalhar, mas porque ela acredita que ela não deveria ter essa obrigação, né? Herdeiro não é sucessor propriamente, né? Só a pessoa entende que ela está assumindo aquela posição e ela tem que ser respeitada só porque ele por ser da família. Mas ela não presta atenção também no exemplo que ela está dando para os colaboradores da empresa, né? Para toda a empresa. E isso, quando o Francisco fala da governança familiar, isso é uma questão que tem que ser tratada, porque o modelo, um comportamento daquele, ele vai refletir negativamente, e aí começam a surgir esses conflitos.
Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque isso é muito presente, mas muito presente nas organizações, e os colaboradores, eles olham para os herdeiros, às vezes, com um olhar de total descrédito. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não esquecer dessa representação aqui dela, que foi muito bacana. Bom, e as pessoas, e a empresa sempre precisa dos profissionais de mercado, né? Então, eles se desmotivam, né, vendo esses tratamentos diferenciados, e vê assim, olha, esse aqui, primeiro, que eu não vou crescer, ou segundo, que o meu sustento da minha família está ameaçado, porque uma empresa fica pensando assim, a empresa na mão dessa criança aí, desse herdeiro imaturo, despreparado, ela não tem futuro. Então a pessoa fala, vou tocar em outra freguesia, aqui está perigoso. Então você acaba perdendo também os melhores profissionais do mercado, que não se sentem seguros. Eu vou falar de novo. Inclusive, recentemente aconteceu isso com uma pessoa que é um gestor numa empresa, numa família, né, de empresários. Ele, durante muitos anos, ele foi trabalhando ali e querendo crescer na empresa, fazendo o máximo possível, mas chegou um ponto que até me ligou, contei a história para o Riberto, ele falou que, olha, já vi que aqui não tem jeito. A questão, mesmo a empresa já tendo passado por algumas iniciativas de sucessão familiar, mas a empresa ela resiste a dar oportunidade de crescimento para gestores que não sejam da família. Mas um excelente profissional que faz uma diferença enorme, mas ele, depois de mais de 5 anos, tentando, querendo uma oportunidade, ele falou, não, vou procurar oportunidade fora. Então, perde esses excelentes profissionais que, inclusive, poderiam levar o legado à frente, né, independente da família. Só complementando aqui, um exemplo, eu tive um tempo atrás, né, eu fui elaborar um acordo de sócios e estava tudo tranquilo, né, não precisa, etc. e tal. Até a gente ir para a primeira reunião e começar a puxar o novelo. Você pega um novelo, uma linha e começa a puxar e o problema aí vem um problemão, mas estava tudo tranquilo. Né? Ou seja, já estava guardado na caixinha, mas quando a gente começa a fazer questionamentos, etc. E aí foi interessante, porque a gente tentou o meio termo, e muitas vezes, entre a razão e o afeto, né, você tem que tentar privilegiar a família, muitas vezes dar a chance, né, dela ser gestora, né, dela assumir um papel, ou tentar, ou caminhar nesse processo, né, mas também sem perder aí a essência da organização, né, que é a eficiência e lucro. Você não vai quebrar, você não vai fechar a empresa. Né? Então, qual o meio termo que nós conseguimos lá? Fala, beleza, no caso, a prima pode assumir, sem problema algum. Nós vamos fazer um planejamento estratégico, estabelecer metas de resultado, né? Então, se ela tiver um resultado abaixo daquele esperado, né, nós vamos fazer um plano de ação. Está lá, a gente colocou um plano de ação. Então, ela tinha 2 chances. A primeira, está lá, atendeu os resultados, beleza, permanece. Não atendeu, vamos fazer um plano de ação. Beleza, plano de ação com todos. Por quê? Porque muitas vezes não atingiu uma meta por uma questão externa, não dela. Né? Algum acontecimento externo não fez ela, vamos lá, performar ali naquela meta. Beleza. Então, plano de ação. O plano de ação já é com todos. Todos irão se reunir e fazer um plano de ação para ela tentar cumprir e acompanhar. Se ela não cumprir, está afastada do cargo. Já não está no cargo mais. Né? Vamos buscar no mercado, etc. Então, foi um meio termo, porque demos chance a toda a família assumir a gestão. Mas, se não performar, se não tiver resultado, sai. Né? Abre mão para outro, vai ser herdeiro, exatamente, literalmente, vai ser herdeiro, não sucessor, não gestor. E isso é uma regra que ficou clara, todo mundo aceitou e todo mundo está jogando o jogo. Né? Eu tenho que te afastar, mas está claro ali, não tem que se discutir, não é porque o papai não gosta de mim, não é porque o meu irmão não gosta de mim, não é porque minha mãe não gosta de mim, sim, simplesmente porque tem regra. Regra clara é uma regra objetiva. Ok. Já entramos com essas 2 participações agora no objeto do segundo painel, que trata justamente assim, como lidar com a frustração quando esse herdeiro não tem perfil para atuar na empresa, ou não tem preparo. Né? Às vezes tem até perfil, mas não tem preparo.
O que fazer quando o sonho do fundador de ver o filho ou filha, sobrinho, não se realiza como esperado? Então, a questão assim, às vezes esse herdeiro ele veste a camisa de sócio no sentido de querer ter direitos e regalias, né? Mas não de ter responsabilidade, cumprir horário, atingir metas. Então, isso precisa ser combinado, né? Disciplinado. Bom dia. Isso não faz parte, não. Eu, psicóloga dessa empresa, conforme o senhor gestor, CEO, diretor, me chamou para fazer avaliação de análise comportamental, que é a minha especialidade. Verônica, seu nome? Venho aqui trazer para o senhor o que foi identificado. Pois não. Estou aberto. O seu filho, senhor querido, CEO, gestor, diretor, foi passando por todas as áreas disponíveis por essa empresa. Muitas vezes sendo taxado de playboy, Filhinho do papai. filhinho do papai, quem não quer nada com nada, não gosta de trabalhar. Mas venho aqui dizer para o senhor, o perfil dele não é para administração, não é para marketing, não é para financeiro, não é para contabilidade, não é para gestão, não é para produção e nem qualidade. Me dê a sua mão. O perfil dele é um perfil de artista. Então, eu estou vendo aqui no semblante do Senhor, mostra o seu semblante para todos. Eu sinto que o Senhor está um pouco decepcionado, talvez. Claro. Mas acredito que o Senhor não vai querer abrir aqui um cargo para um artista, porque não tem a ver, né, com o negócio da empresa. Concordo. Então, vamos preservar a saúde financeira da empresa e também vamos fazer com que o seu filho não fique frustrado e possa, de fato, exercer a aptidão dele, concorda? Concordo. Caso o senhor ainda esteja se sentindo um pouco constrangido, vou deixar aqui o meu número para que a gente agende uma sessão e o senhor possa elaborar melhor essa questão. Tudo bem? Muito bom. Eu lhe agradeço. Você me aliviou. Obrigado pela participação do Benedito Pignaton, grande amigo nosso. Bom, vamos lá. Eu passo a palavra então para a Verônica para ela fazer a participação dela nesse painel, onde que a pergunta está relacionada com essa questão de ter preparo e ter perfil adequado para desempenhar na organização e ajudá-la a ser competitiva, a empresa perpetuar. Bom, essa é uma situação muito mais comum do que vocês podem imaginar. Como eu mencionei anteriormente, a questão do alinhamento de expectativas, né? Às vezes o fundador ele tem uma expectativa e ele quer que o filho ocupe uma posição que muitas vezes ele não tem, não só interesse, mas ele não tem condição mesmo, ele não tem aptidão para poder fazer, para ocupar qualquer papel que seja dentro da empresa. Mas também existem, sim, existe a possibilidade, claro, da gente identificar qual que é a posição mais adequada para ele. A maioria dos casos, na maioria das vezes, a gente encontra, quando a pessoa não é um artista, né, como foi o caso aqui da encenação, as pessoas têm perfis mais adequados para determinadas áreas do que para outras áreas.
Nem sempre, e isso é que é o mais difícil trabalhar na cabeça do fundador, que nem sempre ele vai ser aquele gestor principal ou substituto do fundador, ou ele vai ser o CEO da empresa, mas ele pode se sair muito bem numa outra posição, numa outra área. Então, existem testes, né, análises que a gente faz para poder identificar o perfil da pessoa, porque não só em termos de posição, no caso de sucessão, qualquer cargo, qualquer empresa tem cargos que têm um perfil esperado do ocupante para aquela posição, né? Então, esse é até o desafio, né, dos processos seletivos, é encontrar no mercado a pessoa que tem o perfil mais próximo do perfil do cargo, né? Essa mesma análise serve para a gente poder identificar qual é a pessoa que vai ocupar os cargos também estratégicos. E a gente encontra, muitas vezes, um dos grandes desafios é você encontra a pessoa, ela está até disposta a conhecer, fazer o teste, verificar onde que ela se encaixa melhor. O mais desafiador, às vezes, é fazer com que a pessoa queira se desenvolver para ela vir ocupar aquela posição. Porque os testes, em geral, eles nos sinalizam a aptidão, ele indica onde que a pessoa pode se sair melhor. Mas não quer dizer também que a pessoa, se ela não tiver muita vontade e se ela não tiver uma disposição, né, para poder se desenvolver, que ela não possa vir a ocupar. O teste não é um limitador, não é um rótulo, né? Essa pessoa serve para a área tal. Não, ela tem uma tendência de sair melhor na área tal. Mas eu posso ser uma pessoa que, às vezes, não tenho, vamos dizer, uma aptidão natural para ser, às vezes, o CEO da empresa, vamos dizer, mas a pessoa fala assim, não, mas eu quero ser o CEO da empresa. O que eu posso fazer para me desenvolver porque eu quero aquela posição? Se ela estiver disposta a fazer um esforço bastante grande, ela vai conseguir, ela pode conseguir, mas precisa desse esforço, né? Então, o fundador da empresa também tem que olhar se a pessoa que ele está pensando em colocar naquela posição, se ela está disposta a fazer esse esforço. Porque, gente, sem vontade não adianta, né? A vontade tem que andar junto com as tendências, com as aptidões da pessoa, tem que andar junto, né? Às vezes a gente encontra pessoas, e recentemente eu encontrei uma família em que uma filha, a dona é uma loja, a dona da loja só tem uma filha e a filha não quer nem saber da empresa. Não quer saber. Mas ela também não tem, a menina também não tem aptidão. Quer dizer, se ela não tem aptidão e não quer, então não tem jeito, vai ter que colocar outra pessoa no lugar, dar outro destino para a empresa. Mas o que as pessoas costumam ignorar é que, em termos dos testes que a gente faz, não podemos esquecer que todo ser humano, todas as pessoas têm potencialidades, mas elas também têm limitações. Essa história de dizer assim, todo mundo pode ser tudo o que quiser ser, não é verdade. Você não pode ser tudo o que você quiser ser. Por mais empenho que a pessoa tenha, existem limites. Não, todos nós temos. Nem todo jogador de futebol vai poder chegar a ser um Neymar, né? Eu sou psicóloga, eu nunca vou fazer um trabalho de engenharia, por mais que eu estude, não está na minha natureza, né? E eu tenho a minha limitação nesse aspecto, né? Em relação, por exemplo, à parte de cálculo, né? Matemático, que tem lá, que exige uma engenharia, por exemplo. Eu estou usando esse exemplo porque, numa empresa que eu trabalhei, o gerente geral da fábrica, como eu trabalhei como gestora de recursos humanos há muito tempo, não me dava muito bem, os funcionários me respeitavam bastante e tal, e ele falou assim, por que você não faz engenharia? Eu falei, porque eu não quero ser gerente geral dessa fábrica. E também eu não tenho potencial para poder ocupar essa posição. Então, eu acrescentei essa informação. Porque as pessoas acham que você pode ser tudo o que você quiser ser. Então, querer ajuda muito, mas não é também suficiente. Tá? Se a pessoa quiser, ela pode fazer grandes progressos, mas nem tudo a pessoa vai poder ser. Ok? Doutor Francisco. Bom, o nome do painel é sugestivo, né? Na verdade, olha só. O herdeiro fora do lugar. Simples. Do ponto de vista jurídico, é simples, né? Coloque o herdeiro no seu lugar. Qual é o lugar do herdeiro? Herdeiro. Herdeiro é herdeiro. Sucessor é sucessor.
Fato objetivo. Bom, mas como explicar isso? Né? E como ordenar isso? Com regras claras. Então é preciso criar dentro da organização, dentro do ambiente familiar, regras claras. Se não tem aptidão para negócio, se não atende o mínimo de performance, né, ou o mínimo de aptidão, vá para o lugar dele. Herdeiro. É porque muitas vezes nós temos uma concepção de que quando eu entro na corporação, na sociedade, eu tenho que entrar como gestor. Né? Isso não é uma verdade. Né? Quando a gente vai estruturar, muitas vezes eu estou lá estruturando uma hold ou uma sociedade, estabelecendo lá, se a gente for dentro de um visual, se a gente for estabelecer lá, ó, assembleia, né, de sócios, né, qualquer organograma, uma assembleia de sócios, aí logo abaixo eu tenho conselho de administração, diretoria, etc. Bom, a gente consegue ver claramente, olha, a parte lá da Assembleia Geral é a parte dos proprietários, dos herdeiros. Então vai ser herdeiro, fica lá na Assembleia. Né? Para quê? Recebe dividendos, fica em casa, vai para a praia, recebe os dividendos. Agora, já entrou ali no Conselho de Administração, já entrou nas diretorias, nas gerências, aí nós já estamos falando de gestão. Aí gestão tem que ser profissionalizada. Aí já não é laços sanguíneos. Se tentou, né, não deu certo, não performou, não tem aptidão, essa gestão ela tem que ser profissionalizada. Quando eu falo gestão profissionalizada, eu falo gestão profissionalizada tanto da profissionalização do herdeiro, né, uma atuação mais profissional, né, e mais técnica, quanto também, se for o caso, o Roberto até já falou, busque no mercado um profissional. Né? Mas a empresa ela tem que sobreviver. Né? Ela tem que sobreviver. Né? Até porque o herdeiro ele precisa receber lá seus dividendos. Né? Em uma dessas empresas que eu fui estruturar, uma holding, eu tenho herdeiros, né, e eu tenho herdeiros sucessores. Né? E a gente teve que fazer um arranjo, né, para ir distribuindo dividendos durante o ano todo. Por quê? Porque senão o herdeiro ia ficar com crise de inanição. Né? O meu irmão ganha lá o Prolabore, mas eu não ganho, né, o mensal da empresa. Eu só vou ver no final do ano e alguém me fala. Então, a gente procurou compatibilizar. Né? E exatamente isso aqui. Né? Porque a gente está num pêndulo. Né? De um lado a família, o interesse de cada um, de outro lado o interesse corporativo. Né? E ambos se conjugam, né, nesse sentido. Agora, tanto o Roberto quanto a Verônica falou claramente, olha, isso é um processo. Eu tenho que descobrir a aptidão. Né? E muitas vezes o fundador ele vai pegar o filho lá já formado, que nunca foi na empresa, ou mal vai, agora você vai ser, né, o administrador. Não, isso é um processo de formação. Né? Outro exemplo, num acordo de sócio, né, e no código de conduta de uma empresa que eu fui estruturar, a gente colocou lá, olha, desde pequeno, né, a empresa irá realizar um programa de estágio de trainee, né, e os herdeiros são obrigados a participar dos estágios de trainee, e vai crescer de baixo para cima, para ver a aptidão. Né, e periodicamente haverá feedbacks, né, dos setores em relação a esse profissional. Porque aí tem que ter, porque muitas vezes é o que a Verônica falou, ela está na área de vendas, mas ela não tem aptidão para vendas, ela tem aptidão lá para a parte de logística, então ali ela performa mais, e ali, né, a empresa vai procurar desenvolver, né, esse sucessor. Aí a gente já está falando, né, de sucessão, né, ou seja, esse herdeiro tem aptidão, a gente vai desenvolver essas aptidões deles. Deixa eu acrescentar uma coisa. Falando aí dessa questão da aptidão, complementando, quando a gente está fazendo algo para o qual a gente não tem aptidão e não está com aquela vontade toda que eu falei, gente, isso é simplesmente um processo enorme de sofrimento. A pessoa está sofrendo. Nós estamos falando aqui de sucessão, que é um processo que a gente está querendo continuidade, está querendo preservar o legado, mas também queremos a família unida, feliz. Queremos a família feliz. Então, se eu estou com uma pessoa que está lá, um herdeiro,
que está numa posição em que ele está sofrendo, além do sofrimento, a performance dele não é boa, então não dá bom resultado. A empresa não ganha nada e a família perde. Então, isso é extremamente importante, olhar para essa pessoa, para ver como que ela está se sentindo, porque, infelizmente, às vezes a gente encontra herdeiros, né, ou filhos de empresários que falam assim, isso não é uma coisa que eu queria fazer na minha vida e tal, mas depois que meu pai morrer, sabe, aí eu vou fazer o que eu quero, sabe, assim, é meio radical, mas tem pessoas que não conseguem, não têm força suficiente para dizer, eu não quero, eu não escolhi isso, esse sonho não é meu, como o Roberto falou. Isso, mas, às vezes, fica ali naquele sofrimento que pode até gerar problema de saúde, né? Pode chegar no nível... além de desejar, às vezes, né, que o fundador, né, abandone, vamos dizer, passe o bastão logo, ou, às vezes, em situações extremas, esperar que ele morra, né, para a pessoa ter coragem de assumir o próprio desejo. Isso é extremamente forte, mas é muito importante. Então, assim, tem que olhar para isso com bastante atenção. E às vezes a gente ouve, né, nessa questão de passar o bastão, existe uma expressão que eu não gosto de ouvir, mas ela existe, a gente escuta isso, que é assim, a fulana não larga o osso. Então, assim, é uma coisa que os sucessores, os herdeiros, eles ficam cobrando dos fundadores, né? Entrega logo a empresa para a gente, né? Larga o osso, né? Então, esse processo, que é agora objeto do que nós vamos tratar nesse próximo painel, o painel 3, começar a falar sobre isso, né? Sobre esse processo, que precisa ter um tratamento para todos, né? Para a família, porque o doutor Francisco citou que a governança familiar, né, ela precisa acontecer também, né? Tem a governança do negócio, a governança corporativa e a governança familiar. Então, como é que a gente discute isso? Como é que são as regras, né, para alguém que faz parte da família? Genro pode trabalhar na empresa, nora podem, sobrinhos, primos, parente de, né? E qual que é a porta de entrada e como é que a pessoa progride dentro da organização, né? Então, essa falta de regras, né, de combinados, levam, né, a uma série de conflitos de expectativas. E também tem que pensar no futuro dos fundadores, né? O que eles vão fazer? Às vezes a gente encontra famílias em que os fundadores ainda estão... Hoje nós estamos vivendo o fenômeno da longevidade. Né? Nós estamos vivendo mais tempo, estão ficando mais tempo no mercado de trabalho, por questões várias, né? Alimentação melhor, vacina, tratamento de saúde, né? que vão evoluindo. Então, mas aí você tem fundadores na casa de 60 anos, né? Com muita energia, com muito pique para empreender e tal, mas você já tem filhos com 30, 35 anos, né? Casais que tiveram filhos muito cedo. E aí, como é que fica? As pessoas vão deixar os sucessores em compasso de espera, esperando a hora que o meu pai, minha mãe, meu tio aposentarem, largarem o osso, e aí eu vou estar com 50 anos e a minha vida passou, né? Então, isso não existe, então, como a gente falou no início, one size fits all, quer dizer, não tem um modelo que serve para toda a família. Tem que ser feito um diagnóstico, em que estágio que está, quantidade de sócios, quantidade de fundadores, quantidade de herdeiros, quem que esse pessoal pensa, né, desse processo de sucessão, qual é a faixa de idade que as pessoas estão, para planejar esse processo. Né? E a gente vê, às vezes, isso, né? A pessoa fica assim, amo meu pai e meu tio, mas eles estão com muita saúde, então eu vou tocar em outra freguesia, porque aqui eu não vou ter chance. E aí, quando a pessoa resolve, o camarada já se encaminhou para outro destino, outro profissional, porque ele também quer compor a família dele. E uma das coisas que eu acho que foi dito aqui no início é a questão de que, às vezes, a família, né, os membros da família, fica até com raiva da empresa, porque só se fala da empresa em casa, o tempo inteiro, em casa, em todos os momentos. Os pais ou o pai nunca está presente, porque está sempre na empresa,
viajando pela empresa, resolvendo assunto da empresa, representando a empresa. Então, aí a pessoa cresce com aquele... Chega até a criar uma aversão, às vezes, porque aquilo é a causa do afastamento. Não vi, meu pai não me viu crescer, não estava lá no meu aniversário, né? Então, a gente precisa cuidar disso. Bom, então, nesse painel 3, cujo tema é o vazio jurídico, né? O que pode acontecer com a empresa e a família quando não há um plano de sucessão preparado com os líderes no comando, né? Porque é aquilo que se você delega, você é igual aquele empresário que eu disse, né? Ah, não, Roberto, não vou tratar desse assunto, não, esse negócio vai dar muito trabalho, né? Muito conflito, já sei que vai ter, né? Então, vou tocar minha vida, no dia que eu morrer, esse pessoal se vira aí para resolver, eles que se matem, certo? Então, assim, o que acontece quando não há um planejamento? Porque deixar a sucessão para depois pode ser um risco para a família e para o legado construído. Porque uma opção também, se não há vocação na família, não há um consenso sobre tocar o negócio, às vezes o melhor para a família, em termos de preservação do patrimônio, é vender o negócio. Prepara a empresa e para conseguir um bom preço no mercado, aí você gerou uma riqueza, um patrimônio. Cada um, eu quero abrir uma pastelaria, outro uma lavanderia, uma loja, ou, sei lá, um ateliê. Cada um cuida com o seu patrimônio, né? E mesmo para você obter um bom preço pelo negócio, você precisa demonstrar que tem gestão e que aquele negócio sobrevive à família, né? Ou não depende necessariamente de A ou B só, apenas. Então, eu vou passar a palavra para a Verônica para ela desenvolver o ponto de vista dela. Não, amiga, não está nada bem, é claro que não está nada bem. Além de eu ter perdido o homem da minha vida, eu estou vendo a minha família ruim. Os meus filhos estão brigando, as minhas noras nem se conversam mais, eu estou sendo privada de ver os meus netos. Não está fácil, não. Tudo por conta da empresa. A empresa que ele construiu com tanto suor, com tanta dedicação, só esqueceu de deixar as coisas organizadas. Só esqueceu de deixar organizado como ia ser, quem ia fazer. E agora ver minha família assim, sabe, brigando, desunida, ninguém falando com ninguém, tá doendo demais. Olha, se tem algum empresário aqui, eu quero falar isso com vocês. Se organizem. Deixa tudo organizado, porque é uma dor. É muito pior do que eu podia imaginar, amiga. Eu estou me sentindo muito frágil, muito desprotegida, muito desamparada. Eu não sei o que fazer. Nós já tivemos que, às vezes, apoiar empresas em que, por exemplo, a viúva não conseguia ver a cara do sócio do marido. Então, não tinha uma harmonia para continuar o negócio, né? Então, era urgente fazer um valuation, né, que é estabelecer preço do negócio, porque ou eu compro a parte dele, ele desaparece, ou ele compra a minha e eu desapareço, né? Então, e aí, como o personagem aqui da Thaís representou, né? A falta de planejamento às vezes deixa todo um conflito armado, né? Bombas programadas para explodir na ausência do líder que ele tinha o mando da família, mas na ausência dele o vácuo provocou uma crise. Verônica. Essa questão aí da possível perda, né, do fundador. Luto já é uma coisa difícil, né, gente? Só pela perda da pessoa em si, né? Quando a falta que ela vai fazer na vida pessoal mesmo, né? Independente da empresa. Mas, numa situação dessa, o que vai acontecer é que a insegurança ela vai se instalar muito mais e os conflitos vão aflorar com mais força, né? Aquelas questões que não foram devidamente tratadas, não só juridicamente, mas lembra da questão da governança familiar que nós falamos, né? Tem muita coisa que fica ali,
né? As pessoas vão convivendo, um relacionamento ruim, uma conversa que não aconteceu, palavras que foram ditas, que foram malditas, né? E às vezes os silêncios prolongados, eles costumam dizer até muito mais do que às vezes determinadas palavras. Então, numa situação em que não se prepara minimamente, pode colocar não só o negócio em risco, mas a família também em risco. Porque enquanto você tem ali uma pessoa que está naquela posição central, né, o fundador, ou às vezes as matriarcas das famílias, elas costumam exercer, assim como nas nossas famílias normais, né? Enquanto você tem mãe e pai, elas funcionam, essas duas pessoas, eles funcionam como uma base que mantém a família unida, mesmo que haja algum relacionamento que não seja muito bom entre irmãos ou primos, mas enquanto você tem, né, aquelas figuras centrais, a família ainda se reúne, né? Agora, você perde aquela figura com coisas que não foram devidamente tratadas, ela pode comprometer não só o negócio, mas a própria família pode ruir, né? Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com isso, de prestar bastante atenção e pensar nas consequências, que a gente só consegue tomar decisões e de fazer ou não fazer as coisas quando a gente pensa nas consequências. É como assim, ser um pouco, usar a nossa inteligência emocional, né? Que hoje a gente fala muito de inteligência emocional, as pessoas às vezes nem sabem bem o que é isso, né? Ser inteligente não é controlar a emoção, é você administrar, é você lidar com a situação de maneira a você nomear os sentimentos que estão presentes numa situação e, em função desse sentimento que está instalado, você vai refletir e pensar, bom, se eu fizer tal coisa, eu vou ter tal resultado. Então, antes de agir, é você refletir para depois tomar uma atitude, né? Então, que é o momento que nós estamos despertando aqui. Então, antes de que algo ruim aconteça, é bom a gente analisar os sentimentos, as emoções que estão envolvidas na relação entre os familiares das nossas empresas, as empresas familiares, para poder dar o tratamento adequado, para evitar que esse tipo de coisa aqui aconteça. A menina representou até muito bem, né? Aliás, ela é muito boa. Mas é bom a gente se lembrar, essa performance dela, quando eu mencionei na pergunta anterior, que às vezes os herdeiros até desejam que o fundador, né, se vá, é porque às vezes tem coisas ali que não foram tratadas. Tem muitas coisas que vão adiando. Então, tanto na ótica do herdeiro quanto na ótica do fundador, é importante que estejam atentos a isso. Os resultados podem ser realmente, a situação pode ser desastrosa. Bom, como a Verônica está falando, é muito conflito, né? É disputa de poder, né? Disputa de poder entre os herdeiros, etc. Mas a gente tem que analisar de um ponto de vista mais racional aí, né? No direito, a gente fala que a morte é um termo. O que quer dizer isso? Isso é certo. Ninguém vai viver para sempre. Claro que isso pode ser abreviado por uma fatalidade, etc., né? Mas numa empresa, dentro de um raciocínio de estratégia jurídica, eu não analiso esse risco, né? Eu estou colocando a própria gestão, né? a próprio futuro da empresa, né? Em xeque, não é verdade? Então, é a mesma coisa, não só aí do fundador falecer, mas também, muitas vezes, aquele sucessor está sendo preparado por uma fatalidade, e o pai, né, ele vem a falecer, olha só, o meu único, né? Então a gente tem que ter o plano A, tem que ter o plano B, e aqui, do ponto de vista de planejamento, a gente tem todos os arcabouços jurídicos para isso, né? Ou seja, ele tem que preparar, né? Quem vai ficar, quais são as regras, seja regras de governança familiar, do ambiente da família em si, seja regras robustas lá da corporação, lá da organização, lá da empresa. É preciso fazer isso, né? Outro ponto, porque a encenação até falou que as noras não se conversam, não se falam. Olha só o problema.
né? Se não houve um planejamento de governança familiar e dependendo do regime de casamento, né? Olha, eu tenho um cunhado fazendo parte, não diretamente, mas indiretamente da sociedade, né? Ah, um irmão faleceu, minha cunhada está herdando, né? Ou tem meiação, vamos fazer uma expansão, eu estou casado no regime de comunhão parcial, que é comum, né? Mas como é uma expansão, eu estou agregando valor, aquilo que agregar a partir daí, ela tem meiação. Então, são N situações peculiares que a gente tem que analisar, né? E não tecer isso aqui, ó, de uma forma criteriosa, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista da organização, eu tenho um vazio jurídico, né? Eu tenho lacunas. E quando eu tenho lacunas, eu tenho conflitos. E mais, eu vou falar de experiência. Aquele empreendedor, empresário, que pense em recorrer ao judiciário, meu amigo, acabou. Acabou. É uma discussão infinita, né? O tempo aqui para o empreendedor, ele é crucial para a tomada de decisões, né? Imagine você ter lá o seu capital de giro bloqueado, né? Imagine, né, por decisão que não está lá todo dia, né, judicial, né, restrições na sua gestão, manutenção lá do herdeiro ou da cunhada em determinados cargos, né? Então, se nós, aqui do ponto de vista jurídico, sermos empresários, sermos empreendedores e pensar em recorrer ao judiciário, nós estamos lascados, né? E até nos acordos de sócios que eu estou fazendo, né, eu tenho sentado e conversado claramente com os herdeiros, né, e fundadores, né? Inclusive eu coloco lá, ninguém pode demandar ninguém em juízo, não. Nomeia-se um mediador, procura e coloco lá, né? Só em último caso. Então tem uma escadinha, né, de solução de conflito que eu tenho que buscar todas as alternativas, né, para ir para uma demanda judicial. Porque senão, se a gente pensar em misturar gestão de empresa, lucratividade, com insegurança jurídica e demanda jurídica, acabou. A empresa já quebrou. O valor dela já caiu, né? O Roberto falou do valuation. Ora, o valor de mercado está lá embaixo. Eu vou comprar uma empresa, eu vou entrar numa empresa que tem uma demanda jurídica, uma discussão? Não vou. Eu sou louco, né? Então, tem essas nuances e é preciso ter uma análise bem criteriosa. E isso a gente faz de uma análise de risco. Quando a gente entra para fazer, a gente começa a fazer uma análise de risco. Seja o risco patrimonial, seja o risco, né, econômico e jurídico ali. E aí a gente traça toda o processo e o arcabouço normativo ali, seja de protocolo de família, seja de acordo de sócios, estruturação em holds, né, códigos e políticas, né, tudo isso. Mas o que eu não posso deixar é um vazio, né, de normas, de regras que todos têm que seguir. Vou acrescentar. Em relação a esse vazio, não deixar o vazio jurídico, na verdade, é uma demonstração clara, é um gesto de amor, é um gesto de responsabilidade. O Roberto mencionou no início sobre, às vezes, o empresário que fala assim, deixa, quando chegar, eles que se matem lá depois, eles que se, né? Eu não vou entrar nessa, não, porque a coisa está conflituosa demais, né? Mas nós estamos falando, quando a gente está falando de sucessão, nós estamos falando não só de negócio, né? A gente está falando de afetividade, nós estamos falando de legado, nós estamos falando de família, né? De paz familiar, né? De sucesso, como é que a gente chama? Perpetuidade, né? Do negócio. Então, se isso não for pensado antes, né, a tendência é que isso tudo fique comprometido mesmo. E vamos lembrar, né? Demonstração de amor. É demonstração de amor.
porque eu estou preocupado, estou demonstrando claramente que eu estou fazendo isso aqui, combinando com vocês, meus filhos, né? O fundador reúne lá filhos, sobrinhos e esposa, todo mundo, e fala, ó, estão fazendo isso para que a paz reine, né? No momento que eu me for, né? Eu vou estar em paz lá, se Deus quiser, né? E a família vai continuar em paz, né? Então, é realmente uma questão de amor mesmo, amor e responsabilidade. Bom, preparando aqui então para o último painel, a nossa proposta é falar, né, entre a razão e os afetos, a sucessão que funciona, né? Então, só para arrematar, muito do que funciona já foi dito aqui nas intervenções de cada um de nós, mas então tentando costurar isso, arrematar, né, fechar. Então, no que diz respeito à minha parte desse tipo de trabalho, né, que é o de governança e gestão, a gente cuida, por exemplo, de que as regras sejam combinadas entre as partes, como o Francisco falou aqui, por exemplo, coisa simples, regime de casamento dos sucessores, dos herdeiros. Isso tem que ser discutido, né, na governança familiar, porque está cheio de casos, né? Hoje os casamentos são bem mais volúveis, né? Rompem com mais facilidade. E aí, você, na hora do amor, ai, meu amor, não sei o quê, ai, vamos casar com o regime e tal. Daqui a pouco você tem um sócio que você não pensava, ou sócia, né? Então, aí você combina isso na família, todo mundo assina, vira um acordo, né? Um pacto familiar, ou tá lá no acordo de sócio. E aí, quando tiver um namorado, você fala, meu bem, mas você está querendo casar com separação de bens, mas e o nosso amor? Não, eu te amo loucamente, mas tem um acordo lá na família que a gente não pode casar com outro regime e eu não posso descumprir, simplesmente eu assinei lá, antes de te conhecer e te amar loucamente. Então, isso já previne uma fonte de problema com genro, nora, ex-genro, ex-nora e outros agregados que apareçam aí, né? Então, isso é uma medida, é um instrumento, né, que, como a Verônica falou, é uma medida de amor. Nós estamos prevenindo, né, pacificando as condições. Então, e assim vão outros instrumentos, por exemplo, um planejamento de longo prazo para o negócio. Que uma dificuldade, às vezes, até dos sucessores, sejam eles profissionais de mercado ou da família, de tomar decisão, é uma dependência muito grande, às vezes, dos fundadores, porque tudo está na cabeça deles. A visão de negócio, inclusive a visão de futuro. Então, a gente precisa explicitar isso e compartilhar. Aí um instrumento por exemplo, um planejamento estratégico para a empresa, de médio e longo prazo. Para onde que nós estamos levando esse negócio daqui 5 anos? 10 anos, a gente está preparando para vender, vamos preparar para comprar concorrente, vamos fundir com concorrente, vamos diversificar. Qual que é a nossa visão de longo prazo? Porque essa estrela norte, essa guia, né, esse horizonte de longo prazo, ele facilita muito que as pessoas tomem micro decisões numa segunda-feira cinzenta, né? Porque conhece o longo prazo, está bem claro as estratégias, não precisa ficar pedindo a bênção para o sucessor, para o fundador a cada momento. Isso já é parte do processo, né, de conceder autonomia e que as pessoas cresçam e o consenso seja mais fácil de ser obtido. Então, existem diversos instrumentos da gestão, eu estou citando apenas alguns, né? Estrutura organizacional bem definida, com os papéis, com os níveis de autonomia. Francisco? Como o Roberto bem falou, né? Na nossa análise de risco, né? A gente vê claramente isso. Muitas vezes, a maior potencialidade da corporação é o fundador. Ou seja, ele é o estrategista, ele é o operacional, ele é tudo. Né? Ele joga no campo ali, etc. Mas olha só, olha o comportamento antagônico. Ele é a maior força, mas ele também é a maior fraqueza da corporação. Veja, ele é força enquanto ele está no comando, está correndo, chutando, cabeceando, etc. Agora, a falta dele, olha o vazio de gestão, olha a fraqueza dessa organização. Então, o equilíbrio aí, como o Roberto falou, é fundamental, porque você vai explicar para eu estou fazendo uma análise de risco aqui. Olha, você é o maior potencial, mas também a maior fragilidade. Pode ser antagônico, mas não é. Não é. A gente tem que compatibilizar isso.
Bom, então, último painel aqui, depois nós vamos abrir para perguntas aí dos participantes. Verônica, então, o que é, no seu campo do comportamento, do perfil das pessoas, a sucessão que funciona? Ei, tudo bem? Gente, contar para vocês. Minha amiga, longe de mim fazer fofoca, né? Mas assim, minha amiga passou maus bocados. Oi, gente, o marido dela passou dessa para melhor, não deixou nada estruturado na empresa, a família dela se destruiu todinha. E eu que não sou menina, o que eu fiz? Antes aprender com o erro dos outros, né? Que aí a gente já pega o caminho mais plano. O que eu fiz? Dei um choque de realidade no meu marido, falei com ele, olha, ou é isso ou é muito pior. Porque não é só sobre morrer, né, gente? Porque pensa bem, nós temos 2 meninos. Se esses meninos casam e eu não sei o jeito certo deles casar, depois eles separam. Já pensou, ninguém casa para separar, mas no mundo de hoje a gente não sabe, né? Tá tudo meio assim, descartável. E aí? Com quem que vai ficar nosso patrimônio que a gente suou, tá? A gente começou novo. A gente começou a trabalhar muito novo. E aí? Ele me ouviu, claro, porque o homem inteligente escuta a mulher que tem do lado. O que ele fez? Meninos, eles contrataram uma assessoria de planejamento sucessório. Olha, tirou um caminhão de pedra das minhas costas. Porque eu ficava pensando, será que esses meninos vão crescer, eles vão ter aptidão para entrar no negócio? Será que esses meninos vão crescer e vão querer ficar no negócio? Como que a gente vai fazer tudo isso? E, gente, eles respondem todas as nossas perguntas, até as perguntas que eu não sabia que eu queria perguntar um dia, eles já estão me dando resposta. E, ai, agora eu tô assim, mais tranquila, né? Mas olhando para mim e sabendo que como é bom a gente construir as coisas, sabendo que vai ter continuidade. Gente, se tem empresário aqui, ó, como eu disse, pega a dica. Quem já errou, você não precisa errar, só ver que deu errado e faz um caminho um pouco diferente, né? Esse é o meu recadinho do coração. Não é fofoca, é só uma contribuição, meus amigos empresários. Gente, obrigado aí, Thaís Bicalho, mais uma participação dela nos ajudando a conectar as coisas e dar um ar de leveza aqui para o assunto. Então, vou passar para a Verônica, por favor, Verônica, sua última participação. Fecha para a gente aí. O que é a sucessão que funciona? Resume aí tudo que você já falou, por favor. Bom, como psicóloga, né, gente, eu sempre vou fazer referência à questão dos afetos, né, da questão emocional. Nós estamos aqui equilibrando as duas coisas. A que funciona é aquela que, de fato, você vai fazer de maneira planejada, mas considerando os afetos envolvidos naquele grupo familiar. Porque na sucessão, o que está envolvido? A gente está identificando situações de reconhecimento, né? As pessoas querem ser vistas, valorizadas na família. Validação, elas precisam sentir que elas precisam estar se validando, né? E enquanto os fundadores eles estão trabalhando, pensando no que vai fazer, como vai ser, quem será, né? As pessoas também estão tendo a oportunidade ali de se validar ou não. E ainda tem a questão das velhas feridas, né? Quem não tem feridas familiares antigas, né? Nós todos temos nas nossas relações familiares, a gente ouve, né, desde sempre, né, que a culpa é da mãe, né? Que você já deve ter visto, tem até um livro que leva esse nome. E tudo que acontece, as coisas que acontecem na infância, de fato, elas refletem na nossa vida adulta, né? Tudo que nós experienciamos desde o nascimento, principalmente tem umas fases mais críticas do desenvolvimento humano, que elas refletem na vida adulta. E tem algumas feridas que elas não cicatrizam, né? Elas às vezes ficam ali meio adormecidas, né? E no momento do planejamento sucessório,
a gente tem que estar aberto para poder tratar dessas feridas. Em alguns momentos vai ser necessário, é possível, né, deve-se abrir um espaço de escuta, né, em que as pessoas possam se colocar, falar das suas dores, né, falar dos seus sentimentos. Isso tem que aparecer, né? Nós já tivemos a oportunidade de fazer isso várias vezes e em algumas situações extremamente delicadas. Situações que às vezes a gente fala, olha, aqui é caso de... Tem algumas pessoas que você vai precisar, às vezes, encaminhar para um psicólogo mesmo, fazer um tratamento psicoterápico. Às vezes um analista comportamental consegue dar um direcionamento, às vezes não precisa de uma terapia. Mas as velhas feridas, elas podem, né, ser levadas até um ponto que pode até comprometer o negócio, entendeu? Então, a gente não... O que vai funcionar é a disposição de considerar esse reconhecimento que precisa ser feito. As pessoas precisam perceber essa validação, se de fato elas estão sendo vistas, estão sendo valorizadas, ela mesma está se enxergando como alguém importante, ou alguém que talvez ela vai falar, não, vai ser melhor ficar do lado de fora, mas que as pessoas se coloquem. Elas têm que ter esse espaço, né? Então, é assim que, sem isso, não vejo possibilidade de muito êxito, no sentido de que a família vai viver feliz, em paz, e o negócio vai prosperar. Que pode até ser que se ignore isso, essa parte, vamos chamar comportamental e emocional, e que a empresa faça um planejamento sucessório muito voltado para a formalização de documentos, acordos e tal, sem levar isso muito em conta, mas aí a paz familiar pode ficar comprometida, né? A felicidade da família, enfim. Então, esse objetivo ele precisa ser muito levado em conta. Para mim, ela não vai funcionar muito bem se isso for ignorado. Doutor Francisco, sua última participação, por favor. Bom, a sucessão que funciona é a sucessão planejada. Ponto. Né? Como planejar? Né? A Verônica já deixou bem claro. Eu tenho N situações aqui. Né? Quando eu vou fazer um planejamento sucessório, eu tenho que analisar de forma multidisciplinar, seja a parte de governança, que eu estou tratando, né, da empresa, né, eu estou tratando da governança corporativa, né, seja da parte emocional, do comportamental, porque eu estou tratando aí também de um ambiente familiar, aí eu já estou tratando da governança familiar, né, e do campo jurídico a gente tem vários instrumentos, a gente tem testamento, a gente tem a estruturação da sociedade, muitas vezes eu vou analisar o tamanho, a aptidão, e de forma de otimizar isso, a gente constrói uma holding, né, ou estabelece ali... Exatamente. Muitas vezes otimiza a gestão, né? São várias empresas, né, vários comandos, a gente otimiza isso numa holding, né? Eu fico com cautela em falar hold, né, porque isso vulgarizou, todo mundo é hold é a solução para tudo. Não é, não é. Né? A análise de hold tem que ser uma análise criteriosa e técnica. Tá? A mesma coisa da construção dos outros, construção do protocolo familiar, de regras, né? Eu tenho que estar aqui junto com a questão comportamental, né? A construção de regras, metas e normas e códigos e políticas lá da corporação, eu tenho que estar alinhado com a parte da gestão, né? Com a parte da governança. Então, tudo isso ela demanda. Agora, o principal, quando a gente entra lá na corporação, é a gente sentir o clima organizacional. E, principalmente, né, o propósito daquela organização, o propósito do fundador. Porque quando a gente verifica, não é aptidão do herdeiro não seguir esse propósito, aí a gente vai caminhar para que o Roberto falou, olha, a gente vai caminhar para duas situações. Ou a gente prepara, como a gente, né, comumente prepara, para a continuidade, ou a gente prepara para a venda, porque do contrário estará fadado aí a uma implosão, né? Ela vai ruindo por dentro ali pelos gestores. Então, estabelecer uma sucessão e fazer uma sucessão dar certo, ele é um processo contínuo, e ela é multidisciplinar. Não acha só jurídico, não.
né? A gente tem que analisar pelo ponto de vista emocional, a gente tem que analisar pelo ponto de vista de governança, e aí a gente constrói todas essas normativas, códigos, regras, né, que deverão ser obedecidas, né? Ou seja, nós tentamos, claro que não é subjetivo, né, do ponto de vista, né, psicológico, comportamental, não é objetivo, mas nós tentamos objetivar, né, dentro de normas, né, todo aquele planejamento. E aí, vamos lá, facilita. Facilita porque, como o Roberto deu o exemplo, né? Olha, eu já me esquivo ali, por que eu tenho que adotar essa postura? Porque está na organização. É política da organização. Ela me exige isso. Agora, tudo isso, né, ela depende de uma análise multidisciplinar. E, principalmente, focada na cultura daquela organização, dos valores daquela organização, dos valores do fundador e do propósito em si. Eu sou lá do interior de Minas, né? A gente gosta de usar umas expressões do mineirês. Eu gosto de lembrar as famílias assim que a gente tem que preservar a galinha de ovos de ouro, né? Então, muitas vezes essas regras de governança, instrumentos de gestão e tudo que você vai combinar é para preservar a fonte de riqueza, que é o que vai preencher, ou vai contribuir para preencher os sonhos de todo mundo no futuro, né? E às vezes as pessoas esquecem disso e matam galinhas de ovos de ouro, né? Então, não pode esquecer disso, né? E porque, como o herdeiro não é profissão, a pessoa pode ser herdeiro, pode ser sucessor, mas às vezes não vai ocupar cargos, não vai trabalhar na empresa. Ó, você tem seu direito preservado aí, patrimonial e tal, mas não quer dizer necessariamente que você tem que trabalhar na empresa. Mas se você optou por trabalhar, é trabalhar mesmo, né? Cumprir horário, perseguir atingimento de metas, ter responsabilidade com o negócio, não é se tratar no regime de exceção todo o tempo. Não, porque eu sou sócio, eu sou filho do sócio, do dono, eu posso chegar mais tarde, faltar, emendar feriado, esticar as férias, sei lá, qualquer sorte de privilégio e que dá uma mensagem muito equivocada para toda a equipe, né? E cria desafio com os irmãos, com os primos, com filhos dos outros sócios, etc. e tal. Esse regime de exceção é complicadíssimo de administrar. Bom, eu acho que agora a gente pode... Você quer falar mais? Abrir para algumas perguntas. Quem gostaria de... Tem um microfone aqui aberto. Alguma curiosidade? Que nós estamos dentro do prazo, dentro do tempo aqui, podemos responder algumas perguntas. Alô, alô? Verônica, gostei muito que você falou a respeito do amor, e a gente tem que ser coerente. Eu, preocupado com... Eu não tenho muitas posses, mas tenho algumas, né? Meu filho, ele tem uma certa limitação física, né? Ele nasceu com estrofia de bexiga, então ele não consegue, por exemplo, entrar onde eu trabalhei minha vida inteira, que foi na CST, em função de exames, etc. Hoje ele, graças a Deus, está fazendo um doutorado, mas tem aversão a essa parte jurídica, apesar de estar fazendo direito, do doutorado dele de direito, mas ele tem aversão, a praia dele é sociologia. Então você imagina, né? Não quer ter trabalho com essa questão de gerir qualquer coisa. Bom, aí em função disso, dessa dificuldade dele, minha esposa um pouco melhor nesse aspecto, só eu amo minha esposa e meu filho. Bom, pensando exatamente nisso, eu abri uma holding patrimonial familiar, né, para facilitar, além de proteger o patrimônio, não naquela preocupação de que não tem que dividir, né, regime de casamento, não é essa preocupação, talvez até pela ingenuidade, né, de coração puro, e acaba, né, acolhendo uma pessoa que, e como foi dito aí várias vezes, essas relações hoje são muito líquidas, né, e passa. Então abri, para ser coerente com o que eu penso sobre a vida, eu abri essa holding patrimonial, só que me caiu um monte de ficha aqui. Que eu falei assim, poxa, eu achei que estava resolvido o problema, são só os dois, e o problema está resolvido, quando eu tiver que partir, se eu partir primeiro, está tranquilo, né? Eu divido entre os dois e não é bem assim, eu percebi. A gente é o seguinte, o nosso nível de consciência atual, a maioria de nós, costuma deixar que as posses nos possuam. Vai tudo bem até que exista realmente, que desperte a ganância, que desperte algum sentimento nesse sentido.
Então, assim, por coerência, eu acho bom, comecei a pensar, e é uma pergunta, tá? Para ter esse ter ajudando o ser, eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho que dar um passo a mais. É uma pergunta, tá bom? Pensei até aqui, ué, por que não fazer uma reunião mensal? Eu estou falando, gente, de um troço simples, que a Road são só os dois e eu. Você imagina no universo do que existe aí, algo extremamente complexo, né? Então eu fiquei imaginando aqui se seria interessante eu fazer uma reunião, por exemplo, mensal para discutir em que pé anda essa transferência, por exemplo, dos imóveis do pagamento de TBI, porque é um troço complexo, tá? Eu estou há 2 anos mexendo com isso e só 3 dos imóveis só consegui realmente passar para hold. Agora, se eu falei, esses dias eu fui viajar, deixei escrito, ó, se porventura acontecer alguma coisa comigo, fulano de tal resolve isso, fulano de tal resolve aquilo. Agora eu vou incluir vocês, tá bom? Espero não ter me alongado. Não, foi ótimo. Na verdade, essa ideia de conversar é sempre muito bem-vinda, porque a sucessão ela é feita com diálogo, ela tem que ser feita com diálogo. Aqui funciona, né, como a gente usa bastante essa expressão, ela precisa de estrutura, precisa de diálogo, precisa de preparo, né? Então, quanto mais se vocês se reúnem, conversam sobre as questões que envolvem o patrimônio da família, ou a gestão, que é o melhor que vocês podem fazer, né? Eu vejo que e até entender as diferenças também, né? Porque igual você está falando da escolha dele, né? Em termos do curso, ele não está ligado muito na gestão, a sua esposa que sim, mas quando a gente entende melhor o comportamento do outro, né? A gente costuma fazer muita análise comportamental, justamente porque o grande ganho que a gente tem com a análise é entender como é que o outro funciona. E porque quando você entende como você funciona, você também entende o outro. E aceitar as diferenças facilita muito a comunicação, né? Entender, olha, ele tem um ponto de vista diferente, ele funciona dessa maneira porque ele acredita nisso ou naquilo, e aí eu consigo enxergá-lo de uma outra maneira. Nós fizemos um trabalho, mais ou menos uns 2 anos atrás, numa empresa que solicitou que a gente fizesse análise a princípio da família, primeiro era do fundador e dos 2 filhos, que depois que ele, né, ele gostou tanto do resultado, né, que ele falou assim, não, olha, eu estou querendo que você faça agora análise também da minha esposa e das esposas dos meus filhos também, das noras, né? Aí nós fizemos, né? E ele já é uma pessoa idosa, mas eu lembro que quando eu voltei lá para poder fazer a devolutiva, que eu sempre faço análise individual, faço devolutiva individual, mas para o empresário que solicita, aí eu faço análise, eu faço uma devolutiva coletiva, aliás, um resultado do grupo, né? Que ele pediu primeiro para 2 pessoas, depois para 3, depois para 5. Então, quando eu fui fazer essa do grupo todo, né, da família, antes de ir na sala, ele falou assim, você não tem noção de como que o meu relacionamento com a minha mulher melhorou. Coisas assim que a gente tinha, dificuldades que a gente tinha há anos, agora não tem mais. Ele ainda falou, eu queria ter conhecido isso há 30 anos atrás. Ele deve ter uns 80 anos ou mais. 86. E eu ainda respondi para ele, eu falei, eu também queria ter conhecido há 30 anos, porque eu não conhecia há 30 anos. Mas, assim, tamanha a abertura, a facilidade com que a comunicação flui a partir do entendimento da diferença. E um desses né? casos, Bené, desse mesmo empresário, que tem 2 filhos com perfil totalmente diferente, né? E um é dominante, né, na linguagem da Verônica, o outro é influente, né? Então um quer ter 1 milhão de amigos, o outro não faz questão de amigo, quer ganhar dinheiro e dominar, né? Então assim, você precisa entender, né, como é que eles são diferentes e como é que a escala de valores, como é que você combina com eles e tal. Mas o Bené dando uma contribuição aí para sua a angústia, né, dessa coisa. Eu ia viajar e eu deixei lá a instrução, né? Esse assunto você trata com não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Eu criei uma pasta no caso, estou usando Dropbox, que é um concorrente do Google Drive, do OneDrive.
eu criei a primeira pasta em instruções de como usar a pasta. Eu gravei no Zoom uma instrução sobre assim, seguro do imóvel tal, escrituras dos imóveis tal, corretores, quem são corretores, telefones, tal, tal. E foi imposto de renda dos últimos anos, está gravado meu imposto de renda lá nos últimos anos, mas eu criei uma instrução e a pasta 0 do Drive é como usar a pasta. Senhas, que é o mais importante, que se, né, tem um filho que mora na Europa há quase 10 anos, o outro mora aqui, então assim, a gente tem que preocupar com essas coisas, a gente não sabe qual que é a hora da gente, né? Muito bem, gente, começamos bem. Quem mais gostaria de fazer observações? Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Giovana, ao meu lado está a Fabiana. Nós somos de uma empresa de contabilidade aqui na Serra. E a nossa dúvida é a seguinte: a gente gostaria de saber, dentro de um contexto onde a empresa não tem o desejo de venda, ela quer perpetuar, e ela já tentou sucessão com familiares, com sobrinhos, filhos, mas não teve êxito. E a ideia é perpetuar com colaboradores antigos, pessoas de confiança, competentes, que estão lá há mais de 20 anos. Dentro dessa perspectiva, eu gostaria de saber como isso é feito, de maneira geral, né? E quais os maiores desafios encontrados nesse processo quando é realizado com colaboradores. Quais os erros, dentro do know-how que vocês têm, quais são os maiores problemas que essa empresa pode vir a enfrentar. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Depois eu passo para você, Francisco, eu falo um pouco assim sobre uma experiência. E eu já enfrentei essa situação, inclusive uma fábrica que tem em Cariacica, foi justamente isso. Eles nem tentaram a sucessão, os filhos deixaram claro que eles não queriam herdar o negócio, não participar da gestão do negócio, vão ficar como herdeiros só. Então aí o desafio do empresário é preparar para que a empresa tenha essa perenidade, né, perpetue. Então, aí começou um processo de profissionalização, aí realmente optou por convidar alguns funcionários para serem sócios minoritários, aí você tem que fazer um acordo de sócios, né, além do contrato social, né, como o Francisco fala assim, o contrato social é um documento público, mas o acordo não necessariamente, né, umas regras de funcionamento da sociedade, aí você pactua tudo isso. Porque um dia esses sócios minoritários também terão herdeiros, né? Então você já começa por aí, e aí estabelecer como é que se dá a governança da empresa pelos demais sócios. Uma assembleia de sócios que não estão na gestão, mas opinam, né? Sei lá, a assembleia reúne uma vez, 2 por ano, para inclusive compor um conselho, eleger diretoria, cargos de confiança, um planejamento estratégico de longo prazo, para onde é que esse negócio vai ser levado, para que esses gestores também não precisem ficar pedindo bênção para os sócios todo tempo, não, tem um planejamento de longo prazo. Então é isso. O arcabouço da governança tem lá várias ferramentas, né, que você pode usar para elevar o nível de maturidade da gestão e da governança. Essa que é a expressão, nível de maturidade. Profissionalismo não é necessariamente, profissionalizar uma empresa familiar não é necessariamente trocar gente da família por gente que não é da família, não é isso. É adotar práticas de gestão e de governança profissionalizadas, práticas de mercado, né, que garantam a competitividade do negócio, bons resultados, né, saudáveis. Francisco, você quer acrescentar alguma coisa? Bom, nessa ginástica toda, né, é preciso ter uma estrutura societária robusta, né, bem delimitado, né, até porque, olha só que interessante, inicialmente essa empresa é familiar, mas se eu admitir outras famílias, é um conflito, né, e é uma empresa que se torne multifamiliar, né? Lá de fora, Bené. Então, assim, a gente tem que ter um máximo de cuidado. Então, de estabelecer toda a estrutura normativa da sociedade, estabelecer regras claras de acordo de sócios, né? N outras questões de governança, né? Ou seja, se eu não tenho ali um sucessor, que é da parte de gestão, eu tenho herdeiros que é da parte da titularidade, propriedade, né? Então eu tenho que alocar eles ali em cima, estabelecer responsabilidades deles também,
no sentido de cobrar prestação de contas, né, analisar ali, estar ali numa fiscalização, porque assim é muito importante aqui a transparência, né, e a prestação de contas, né, e o diálogo, a transparência, e isso se reverbera através da prestação de contas. Quer ver uma coisa simples que não acontece, né? A gente estrutura, tá tudo bem, mas aí tá todo mundo naquele ritmo e não muda, né? Eu acabei de estruturar uma hold, etc e tal, primeiro ano, e a gente fica de olho, né? Porque qualquer situação, contabilidade nos liga, a gente vai para lá, tal, troca ideia. Não há prestação de contas. E é o mais comum. A lei determina que fechamento do exercício social haverá prestação de contas com votação de todos os sócios. A prestação, várias empresas não fazem. Apresenta lá tudo ao fisco, mas não tem sequer uma ata de apresentação, né, e de prestação de contas no final do exercício social. Ah, Francisco, mas isso... Beleza, é isso, mas você está lidando ali com o sócio. No dia, 2 anos depois, o sócio inventa que, olha, eu estou sendo passado a perna. Estou sendo roubado. Aquela prestação de contas lá, aquele balancete é frajuto. E aí? Vou pedir em juízo uma prestação de contas dos últimos 5 anos. E aí? Como é que fica? Você já judicializou. Agora, se você submeteu, né, as suas contas à aprovação dos proprietários, porque eu estou falando proprietários, dos sócios, e foram aprovados, não tem que discutir. Né? A não ser que eu tenha gritante a fraude ali, todo mundo não viu, e a gente foi. Agora, dali para frente, a gente virou a página e vamos tratar desse exercício. A gente não deixa nada de pendência. Eu estou dando esse exemplo, porque a gente acha que estou fazendo tudo certo, mas os detalhes são muito importantes aqui. Né? E a fala do Riberto, né? O Riberto fala, ô Francisco, olha, o diabo mora nos detalhes. Vou dar um exemplo, eu acho que encaixa aqui. Nós estamos numa associação empresarial que é 100% profissionalizada. Eu estou na diretoria administrativa e financeira há 4 anos. Nós estamos, eu e a Eula, que é a superintendente, nós estamos passando por auditoria atualmente, auditoria externa. Então vai sair um relatório da gestão do 2024, confirmando ou não os nossos números projetados. Né? Nós temos conselho, né, que é o conselho que representa os associados, conselho deliberativo, e tem eleição da diretoria a cada 2 anos, tem regra, tem estatuto, tem prestação de contas, né, para o conselho, tem prestação de contas na diretoria. Então, são mecanismos de gestão que dão o que o Francisco falou, transparência, né, e accountability, né, que é a capacidade de prestar conta, né? E essas regras é que fazem com que a empresa seja profissionalizada. E a empresa é a mesma coisa, né? Então, tem uma estrutura organizacional, um organograma, nós temos aqui descrição dos cargos, o diretor de eventos, o que é a atribuição do diretoria de evento? Está lá as atribuições. Vice-presidente, a Leonel está aqui, ela é, por exemplo, agora recente nós estamos mudando a estrutura e ela vai assumir oficialmente, a vice-presidência assume relações institucionais. Então, está lá. Vai estar numa descrição de cargo que vai ser aprovada pela Assembleia Geral, a revisão do Estatuto. Então, essas regras, né, estruturas, instrumentos que vão dando previsibilidade para a instituição, né? E capacidade de prestar conta. Agora, só pegando um gancho aqui no Riberto, porque a gente fica achando assim, isso está muito distante da gente. Né? Ou será que cabe na minha empresa? Eu tenho uma pequena empresa, ou uma média empresa. Será que com tudo isso não se está burocratizando demais e criando, né, um monstro aí jurídico cheio? Porque vem essa pergunta, né? A gente tem que ter cuidado com as soluções simplistas, tá? Mas a gente tem que analisar, de certa forma, né, o tamanho da organização, como ela funciona. A gente tem sempre uma preocupação dessas intervenções, não travar, né, o funcionamento da empresa, né? Apenas adaptar a algumas situações, porque ela tem uma cultura, então a gente vai adaptar a cultura, vai adaptar, né? Claro que sempre pensando em segurança jurídica, claro que sempre pensando aí em uma estrutura, mas uma estrutura que funcione. Não adianta eu criar uma estrutura que não funciona, né? Não adianta.
Eu tenho uma experiência com isso. Uma vez eu fui estruturar uma empresa, só que eles contrataram uma consultoria de gestão. E aí a consultoria de gestão me entregou um organograma da empresa toda, todo organograma e tal. Falei, mas cargo pra caramba, gente. Cargo, fulano cuida disso, fulano, beleza. Eu falei assim, aí, olha, tá demais, eu nunca vi tanto assim, né? Acho que tem que enxugar. Não, mas tem que ser, beleza. Fui lá e estruturei, né? A parte de gestão eles fizeram, eu peguei e estruturei normativo. Aí, um ano depois, Francisco, a gente precisa mudar. Mas por quê? Porque a gente não está encontrando pessoas para assumir os cargos. Eu burocratizei, criei cargo demais e inviabilizei a gestão, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa sensibilidade, né? Então, a gente vai lá, a gente analisa, a gente vê, né? E faz todo esse planejamento. Ok. Mais alguma pergunta? A gente tem espaço para uma última pergunta antes da gente ir. Leonélio. Quando a empresa é grande, eu acho que isso é natural, né? Acontecer. A gestão, quando é uma empresa muito grande. E quando é uma empresa de médio ou pequeno porte, como que funciona isso? Como a gente aborda, como que a gente consegue convencer os sócios de que isso é necessário? Existem tamanhos diferentes, né? Porque a gente deve construir um modelo proporcional à complexidade do negócio, né? Então, a estrutura organizacional vai ser desenhada também dentro do porte da empresa, não pode pesar muito, né? Como o Francisco falou. Então, tem que construir junto. Mas é mais caro não fazer, sabe? Porque a boa gestão produz riqueza, prosperidade, felicidade para todo mundo. Mas a má gestão produz dívida, né? Produz sofrimento. Então, eu acho que o investimento ele se paga, mas de qualquer forma é proporcional, né? Não pode pesar muito na estrutura e nem nos fluxos de tomada de decisão. Mas é bastante possível fazer assim. Mas como convencer? Dá dica aí pra gente. Bom, você vai ter que usar técnicas de persuasão e influência, tá? Porque, de fato, nada assim que seja, não estou falando nada milagroso, né? Mas às vezes a gente tem que se preparar, estruturar exatamente qual que é o objetivo daquela sua conversa, apresentar assim com bastante clareza, né? Mas também assim, fazendo com que a pessoa sinta, igual a gente traz aqui alguns casos, né? Alguns eventos, fazer com que ela comece a pensar também assim, o que aconteceria na falta dela. É meio que às vezes contar uma história ou criar uma história. Porque as pessoas elas mudam pela dor ou pelo amor. Você já deve ter ouvido falar isso, né? É uma frase aí muito, muito simplista que todo mundo fala, mas é mais ou menos isso. É pelo que ela pode ganhar ou pelo que ela pode perder. E a maioria das pessoas, ela se toca mais pelo que ela pode perder. Então, teria que ter assim, né? Posso depois, se você quiser conversar, posso te dar aí alguma orientação, te ajudar a conduzir uma conversa nesse sentido, mas tem que ser por aí, entendeu? A gente não pode desistir, porque as pessoas não mudam pelo que nós queremos, elas mudam por aquilo que elas querem, entendeu? Então eu tenho que despertar nelas isso. Às vezes a gente quer que o outro mude, mas aí ele não vai mudar. Então, eu tenho que mudar a minha atitude em relação ao outro, porque aí eu provoco a mudança nele, né? Então, a mudança vai sair em resposta, né? A um estímulo diferente que recebeu. Se você continua usando a mesma estratégia, vamos dizer, já falei não sei quantas vezes, a pessoa não muda. Bom, então você tem que mudar a estratégia. Falar sempre da mesma coisa, do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Então, tem que ser um pouco estrategista. Aí tem que buscar uma forma de conseguir perceber, né, o que toca aquela pessoa, sabe? Tem que conhecer um pouquinho o outro para poder saber exatamente os valores dele, que aí você consegue descobrir a melhor forma de abordar e conseguir a resposta que você quer.